Bom dia, segundo ano. Estão todos bem? Como passou de feriado? Então, agora a gente vai começar o módulo 7, que é o caderno 2. No módulo anterior, a gente falou um pouquinho sobre parasitologia humana um, né, no qual a gente conseguiu identificar e compreender a terminologia utilizada nos estudos da parasitologia, além de a gente conseguir também diferenciar o que é vetor, o que é agente etiológico, reservatório, e também de compreender a evolução de uma epidemia e uma endemia, e de reconhecer as principais doenças virais e bacterianas, assim como as causas de suas eventuais emergências e reemergências. E também foi possível que identifiquemos com certas facilidades as medidas preventivas, né? Tanto de âmbito individual quanto de âmbito coletivo. E agora a gente vai falar agora sobre a parasitologia humana 2, que aborda no caderno 2 do nosso novo livro do segundo bimestre, ok? Então, a primeira coisa que esse livro aborda é sobre as doenças negligenciadas. Essas doenças negligenciadas, elas são causadas por parasitos e consideradas endêmicas em populações de baixa renda, e elas apresentam indicadores inaceitáveis e investimentos reduzidos em pesquisas, a produção de medicamentos e em seu controle também. Por isso que fala que se chama doenças negligenciadas, ok? Então, essas doenças, provavelmente elas são encontradas em ambientes tropicais, como uma das doenças que é conhecida é a malária, doenças de Chagas, doenças do sono, a leishmaniose visceral, a filariose linfática, a dengue, a esquistossomose, e são exemplos de doenças, essas são exemplos de doenças negligenciadas. E é uma das doenças que a gente vai abordar aqui, né? Essas enfermidades, elas matam milhões de pessoas, causando de 500 mil a 1 milhão de mortes por ano. Embora essas doenças tropicais e a tuberculose, elas sejam responsáveis por 11,4% da carga de doenças no mundo, apenas 21, que é o que vale a 1,3% dos 1.556 novos medicamentos registrados, entre eles 1975 e 2004, medicamentos foram desenvolvidos especificamente para essas doenças. Portanto, 1.535 medicamentos eles foram registrados para outras doenças. Então aí a gente tem um quadro, né, no qual ele fala dessas doenças negligenciadas, fala também das drogas que foram feitas e aprovadas para o controle, para o medicamento contra essa doença. Fala-se também que essas doenças negligenciadas, elas são um problema global de saúde pública, mas as pesquisas fomentadas pelas indústrias farmacêuticas, elas são orientadas quase sempre pelo lucro. E com baixo poder aquisitivo e sem influência política, os pacientes e os sistemas de saúde mais pobres, eles não conseguem gerar o retorno financeiro exigido pela maioria dessas empresas do setor farmacêutico. Então, é um dos motivos que acontece essa negligência, né? Milhões de pessoas ao redor do mundo, eles são afetados por essas doenças, e os medicamentos usados no tratamento dessas doenças são muito caros ou deixaram de ser produzidos por serem altamente tóxicos ou ineficientes. Então, agora, para a gente iniciar, vamos falar sobre as doenças causadas por protozoários, né? Fala-se que esses protozoários, eles são micro-organismos eucariontes,
E alguns estudos eles citam que há semelhança bioquímica das células humanas com a desses protozoários. E isso é um problema no desenvolvimento de medicamento, faz com que seja um problema para o desenvolvimento desses medicamentos e para tratar esses protozoários, bem como na produção de vacinas para preveni-los. Os medicamentos eles podem apresentar muitos efeitos colaterais indesejáveis e eles também eles podem agir nas células humanas. E há uma dificuldade em se encontrar uma região antigênica no protozoário que não exiba semelhança com as células humanas. Assim, é ideal que para o controle dessas doenças, as medidas profiláticas, elas se detenham no combate desses vetores ou dos hospedeiros não humanos nas medidas de saneamento. Então, vamos começar falando sobre a malária, né? A malária ela também é chamada de maleita ou impaludismo e ela afeta o ser humano há milhares de anos. Ela é originada da África, provavelmente ela vem da África, e ela vem sendo levada pelas migrações humanas, inicialmente para a Europa e depois para o resto do mundo. Então começou essa doença vindo da África, que foi levado para a Europa e de lá foi se alastrando para todo o mundo. E, entretanto, o ciclo da doença só foi descrito ao final do século XIX. Atualmente sabe-se que é causada por diversas espécies do protozoário Plasmodium e ela é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, que é esse mosquitinho aí da direita que está mostrando aí na imagem. E mais de 40% da população mundial, essa população ela vive em áreas endêmicas, que abrange mais de 100 países, no qual essa doença ela afeta muito mais a população pobre, com morbidade e mortalidade muitíssimo elevada, devido à dificuldade de acesso a um tratamento eficaz. Não se sabe o número exato, mas há uma estimativa de 300 a 500 milhões de casos e de morte por ano. E a maioria dessas mortes é no país da África, atingindo principalmente crianças com menos de 5 anos de idade. No Brasil, a região endêmica para a malária é a região da Amazônia. A Amazônia é legal. E ela compreende o estado do Acre, do Amapá, da Amazônia, do Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Porém, tem sido registrado casos de malária em outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, onde há a presença do mosquito vetor. Logo com a doença de Chagas, ela foi descrita em 1909 pelo Carlos Chagas, que era um pesquisador e diretor do Instituto Oswaldo Cruz, e essa doença ela é denominada como trypanossomiase americana, e ela é causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, tendo como principal vetor o percevejo barbeiro, ou chupão, inseto de diversas espécies, sendo elas a Triatoma infestans, Rhodinius prolixo e também a Pastrogillus megistus. O Trypanosoma cruzi ele é transmitido quando o vetor se alimenta do sangue de animais e ao se alimentar, o barbeiro ele defeca e elimina o protozoário em suas fezes. E as pessoas que sofrem a picada, elas começam a coçar no local, né? E colocar essas fezes em contato com a ferida ou com alguma mucosa dos olhos ou nariz, infectando-se a si próprio. Além de ocorrer pelo vetor, a transmissão pode se dar por transfusão de sangue também,
ou durante a gravidez da mãe, contaminando o filho. E ainda pela ingestão de alimentos contaminados com vetores triturados ou com os seus dejetos, ok? E essa forma de transmissão foi registrada com açaí e caldo de cana. Esses insetos, eles podem estar no caldo, no cacho do fruto de açaí ou dos feixes de cana-de-açúcar e que não foram higienizados corretamente. E às vezes alguma pessoa vai lá, pega esses cachos, joga no liquidificador, em algum triturador, e a partir disso ele tritura esse animal lá e as pessoas vão se alimentar desse açaí ou da cana-de-açúcar e a partir disso elas se contaminam com esse animal, esse percevejo que está com essa doença. Leishmaniose, outra doença causada por um protozoário. Então vamos lá. A leishmaniose, na verdade, é um grupo de doenças causadas pelo protozoário flagelado do gênero Leishmania, que é esse aí da figura aí. E há basicamente dois tipos de leishmaniose: a visceral, que ela ataca os órgãos internos, e a tegumentar, que ataca a pele e as mucosas. A sua transmissão ela ocorre pela picada de insetos do gênero Phlebotomidius e ele é conhecido popularmente como mosquito palha ou birigui, mas que apesar do nome ser mosquito palha, esse animal não é um mosquito, ele é uma mosca. E além do ser humano, essa doença ela possui outros reservatórios naturais, como cães, cavalos e também mamíferos silvestres, o que dificulta o controle dessa doença. Amebíase e giardíase. Essas duas doenças, elas estão relacionadas diretamente com a qualidade da água, pois o contágio se dá pela ingestão de cistos, né, do protozoário. Cisto é tipo um ovinho do protozoário, onde tem uma larva, e é o que está mostrando aí na figura. Esse é um cisto da amebíase, isso. E esse cisto desses protozoários é eliminado pelas fezes do doente, o que ocorre ao consumir a água ou alimento contaminado. A amebíase ela é causada pela Entomoeba histolítica, que é um protozoário do gênero Sarcodine, e que pode viver no tubo digestório dos humanos sem causar muitos problemas, como comensal. Isto é, que ele se aproveita de restos de alimentos de nós humanos e fica lá quietinho enquanto ele se alimenta. Em algumas circunstâncias ainda não determinadas, esse protozoário ele pode causar problemas invadindo órgãos como o fígado e a parede intestinal. E também eles podem fagocitar hemácias. O que provoca um quadro patológico que pode variar de uma disenteria a uma fibrose hepática. Já a giardíase, a contaminação é pelo protozoário Giardia lamblia, é um protozoário flagelado, causador da giardíase, e ela ocorre de modo semelhante à da amebíase, né? Após a ingestão dos cistos do protozoário por alimento ou por água contaminada, os protozoários eles aderem à parede intestinal, provocando diarreia e também ocorre uma dificuldade de absorver do intestino absorver gorduras. E com isso, essa dificuldade de absorver gorduras é acompanhada por cólica muito dolorosa, causada por esses organismos. Toxoplasmose, ela é provocada pelo protozoário Toxoplasma gold e ele é encontrado no intestino de diversos mamíferos e também de aves. A contaminação ela ocorre por ingestão de cistos, provavelmente do solo, areia, latas de lixos contaminadas com fezes de animais infectados
e entre eles pombos e gatos. Ingestão também de carnes cruas ou mal cozidas, infectadas com cistos, principalmente carne de porco e carneiro, ou por transmissão placentária, ocorrendo em 40% dos fetos de mães que adquiriram a infecção durante a gravidez. Eu coloquei uma fotinha aí de um gatinho mó bonitinho, né? Mas apesar, eu só coloquei isso aí pra gente associar algumas coisinhas. Algumas, algumas pessoas, eles associam o contato de gato, sendo por alguns leigos, até chamam-se essa doença de do gato. E a toxoplasmose, ela tem uma taxa de contágio por essa via muito baixa. Então, existe o contato da toxoplasmose através do gato que está contaminado com a toxoplasmose, mas essa via é muito baixa. Somente cerca de 1% dos gatos infectados, eles eliminam os cistos dos protozoários em algumas poucas ocasiões. Em média, uma só vez em toda a sua vida. E esse contágio ele ocorre quando o ser humano ele consome alimento contaminado com as fezes de animal e até 3 dias depois de eliminadas. A forma mais comum de contágio é, portanto, pela ingestão de alimentos crus contaminados com fezes de diversos hospedeiros e não apenas pelo gato. Essa doença ela apresenta uma grande variedade de danos aos órgãos, os sintomas sendo o mais conhecido, que é a toxoplasmose ocular, e que ela pode levar à cegueira. Os fetos também podem ser infectados e eles podem desenvolver alguns problemas. Pessoas com imunodepressão podem apresentar um quadro mais grave e diversos sintomas, como pneumonia. E no caso de portadores do HIV, que é o causador da AIDS, ele é considerado uma infecção oportunista, né? Que todo mundo sabe que quando a gente pega HIV, a gente não morre de HIV. Às vezes a gente morre de outra coisa, né? Então, essa doença acaba sendo uma doença oportunista, né? Ela aproveita daquele indivíduo que está com a AIDS e que está com o seu estado imunológico muito baixo, então ele vai se oportunizar daquele indivíduo. Agora, verminoses. Os vermes, como plateumintos e nematóides, eles causam diversas doenças, né, no ser humano. E a grande maioria delas, elas podem ser tratadas com medicamentos denominados como vermífugos. Porém, a persistência das condições que levaram à contaminação, como a falta de saneamento básico, levam também à reinfecção, o que constitui um grande empecilho ao seu controle de erradicação, né? A primeira, então, verminose é a esquistossomose mansônica. É uma doença causada por vermes do gênero Schistossoma. E no Brasil, só ocorre a esquistossomose mansoni, né? O nome científico é esquistossomose mansoni. E tudo indica, né, que esse protozoário ele tenha trazido aqui para o Brasil por meio de migrações da África, e nesse continente só havia o hospedeiro intermediário. Então, na África só havia o hospedeiro intermediário da esquistossoma mansoni, o que explicaria a ocorrência apenas da esquistossomose mansônica aqui no Brasil. O vetor causador da esquistossomose é um plateuminto com um pouco mais de 10 milímetros de comprimento, que vive nas veias do intestino e do fígado de um ser humano doente. O seu ciclo de vida ele depende de moluscos, de água doce do gênero Biofalaria, conhecido também como o caramujo Planorbidus, que é o da figura aí que vocês estão vendo. E para o ciclo se completar desse indivíduo, ele depende do portador humano e do hospedeiro intermediário, que é o molusco.
Portanto, regiões em que esse animal não habite, não há registro de dimensão dessa doença. Teníase e cisticercose. Essas duas verminosas, elas são doenças que, apesar de diferentes, elas são causadas pelo mesmo tipo de verme, que é a tênia. E a teníase, que é caracterizada pela presença da tênia adulta no intestino, ela pode ser causada por dois vermes distintos, a tênia solium e a tênia saginata, que são essas duas aí da figura. Elas só se diferenciam também pela estrutura morfológica, só essa estrutura da cabeça delas, certo? As duas possuem ventosas, mas a estrutura da cabeça delas são diferentes. A tênia, ela pode ser chamada de solitária, pois raramente você encontra ela com mais de um indivíduo no intestino de um indivíduo. E ela é um animal hermafrodita, que ela se autorreproduz, auto se fecunda, e ela produz uma grande quantidade de ovos. A parte anterior do corpo desse animal é o scorlex, que tem a função de prender o parasita na parede do intestino, tem essas ventosas aí, no qual ela prende, e o restante do corpo, ele é dividido em segmentos, e esses segmentos são chamados de proglotes. Nas proglotes terminais, no final das proglotes, ocorre a autofecundação e os segmentos com os ovos, eles se destacam sendo eliminados pelas fezes. Então, a partir disso aí que ocorre essa autofecundação, ela consegue reproduzir e consegue liberar milhares de ovos pelo intestino e ser liberado pelas fezes. E a cisticercose, essa doença, ela é causada também pela tênia, mas somente pela tênia solium. A tênia saginata, ela não causa esse tipo de doença. E nesse caso, o ser humano, ele é o hospedeiro intermediário do parasita. Ele abriga o cisticerco nos seus tecidos, e isso ocorre quando quando esse indivíduo ele ingere os ovos da tênia ao consumir a água ou o alimento contaminado com fezes de algum doente. Temos também a ascaridíase, é uma verminosa. Ela é uma das verminosas mais comuns e ela é causada pela lombriga, o verme Ascaris lumbricoides, que é o desse da figurinha aí, esse bonitinho da figurinha. Esse verme, ele pode medir até 30 centímetros de comprimento. Ele é um ser dioico, ou seja, ele tem indivíduos machos e indivíduos fêmeas, né? Então ele faz a reprodução sexuada e ele habita o intestino delgado do ser humano. Temos também essa outra verminose para ser falado, a ancilostomose, que pode ser chamada também de amarelão ou necatoriase. Ela é causada por dois nematóides diferentes. Um é o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus. Eles são vermes dioicos, possuem o macho e possuem a fêmea. E o principal local que esses animais habitam é o duodeno. Existem algumas estimativas de que 700 milhões de pessoas já se infectaram com essa ancilostomose no mundo todo. E alguns países como o Mediterrâneo, Norte da África, Índia, China e Japão, essa doença, o que mais predomina nesses locais é a ancilostoma duodenale. Já a Nector americanus, nos países no continente americano e principalmente nas áreas tropicais da África Central, Sudeste da Ásia, ilhas do Pacífico Sul e parte da Austrália, o Necator americano ele é mais predominante. Temos agora a filariose, conhecida como elefantíase. Acho que muitas pessoas já ouviram falar dessa doença.
ela é uma verminose causada pelo verme Wucheria bancroft e ela é transmitida pela picada do mosquito Curlex. E ele é infectado com a larva do parasito. Esse mosquito ele é infectado e ele passa a infectar as outras pessoas. Então, além da gente falar sobre os protozoários, doenças causadas por protozoários e por verminosas, a gente tem também as doenças causadas por fungos. Coloquei exemplo aí a candidíase e micose. A candidíase, ela é causada pelo fungo Candida albicans e ela também é conhecida por monolíase vaginal. Ela provoca corrimentos na região vaginal, acompanhado de grandes desconforto. E para alguns especialistas, a candidíase ela não é somente uma doença sexualmente transmissível, pois ela pode ocorrer mesmo sem um contato íntimo. Alguns estudos indicam que o fungo ele pode estar no trato digestório ou na flora vaginal. Assim, quando a resistência do organismo cai, ele pode ocorrer a multiplicação do fungo e a manifestação dos sintomas. Caso ocorra na mucosa bucal, o que pode acontecer com as pessoas imunossuprimidas, bebês e idosos é a denominada candidíase bucal ou a sapinha. Já a micose, elas são infecções causadas por fungos que atingem a pele, as unhas e também os cabelos e são particularmente frequentes em condições de calor e umidade, que são necessários para o desenvolvimento desses fungos. Um exemplo de micose superficial é a tipiríase vesicolor e a tíneas. Quando ocorrem nos pés, são chamados de frieiras ou de pé de atleta. E por fim, infestação por insetos. Alguns insetos, como mosca, eles podem depositar seus ovos em feridas ou inoculá-los sobre a pele, caracterizando a miíasis. As moscas varejeiras, elas depositam seus ovos em feridas e mucosas. A partir deles, eles se desenvolvem como larvas e se alimentam dos nossos tecidos. Já as moscas do Berne, ela introduz os seus ovos sobre a pele, gerando uma larva que ali ela vai se alimentar do tecido humano, ok? Então vamos lá, exercícios. Dessa vez eu vou colocar pouco exercício, eu vou só colocar os exercícios dissertativos do Aprofundando o Conhecimento, que é do número 5 ao número 14, tá? Então vamos lá no Aprofundando o Conhecimento. Deixa eu só conferir a página aqui para vocês. E eu quero que vocês me enviam até amanhã, no final do dia, tá bom? Que é o dia 7. Então, é os exercícios da página 479, 480 e 481. E não sei se vocês perceberam, se vocês estavam acompanhando a nossa aula pelo livro, eu não comentei sobre o ciclo de cada protozoário, de cada verme ou de cada fungo, no qual a gente precisa saber, isso é muito útil. Mas nada melhor de vocês aprenderem, vocês fazendo esse ciclo. Então, qual é os meus planos? O trabalho é fazer um vídeo falando sobre o ciclo dos parasitas e eu quero que entregue ele na semana que vem, no dia 11, quarta-feira. Esse trabalho ele já está separado, o que cada um vai dizer. Eu não vou falar de cada um aqui, eu vou mandar a foto e cada um vai organizar o que deve fazer. Então, para facilitar, eu vou mandar esse slide aí para vocês e vou mandar também o slide pronto com cada foto de cada ciclo, né? Então, vocês já vão ter as fotos e, no caso, vocês já podem usar até esse slide para explicar isso aí. Se quiserem acrescentar mais alguma coisa, iria ser ótimo, porque às vezes facilitaria o entendimento de cada pessoa que vai assistir o seu vídeo. E então eu já coloquei o ciclo do plasmódio, aí coloquei o ciclo de cada um e vai estar todos aqui no slide, tá? Então, para finalizar, é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais. Qualquer dúvida,
me chama no privado ou até mesmo lá no grupo. Abraço!